Bem, compartilhar a tela com vocês, pra vocês verem do que eu estiver falando, né? Esse exercício aqui, estou fazendo as linhas de influência aqui. Em uma aula anterior que eu não lembro, uma aula não, desculpa, numa monitoria anterior que eu não lembro qual, eu fiz o momento, o momento ficou certinho. Eu fiz o cortante um pouco à direita do apoio, só que eu esqueci de mostrar para vocês que também existe o cortante à esquerda do apoio. Não vou chegar a fazer a conta toda, mas vou mostrar o que seria a linha de fluência disso, de cortante à direita do apoio. Como o balanço se comporta nesses casos, às vezes não é tão intuitivo, vocês esquecem. Isso foi uma coisa que caiu no período passado, na prova. À esquerda do apoio. Quando a gente está no meio do vão, vamos supor que a gente fosse fazer qualquer sessão aqui no meio do vão, fica uma coisa aqui assim, né? A gente dá uma distorção, isso daqui vem para cá, isso daqui vem para cá assim, e costuma ficar numa coisa assim. Quando a gente vai fazer exatamente nesse apoio aqui, o que vai acontecer? Aquela proporção do vão que existe em outros momentos, inicialmente não, né? Ela vai obedecer o vão inteiro. Então, quando a gente pegava no meio era 50-50, né? Ou se a gente pegasse mais para um lado e aumentando, vai ser um valor inteiro assim. Daqui vai ser um. Só que não vai morrer nesse apoio. Na verdade, ele vai continuar crescendo. Vai tomar um valor aqui e vai zerar na outra rota. Tem que parar para ver. A inclinação disso daqui é a mesma dessa. Então você consegue chegar no valor disso daqui. E aí o restante da questão toda dá para fazer depois disso, né? O restante todo é igual. Pressionar tem tipo no lugar máximo e seguir a questão. Era esse adendo só que eu queria fazer, do que eu tinha esquecido de mostrar para vocês, que eu só tinha feito o momento e o cortante à direita. É importante fazer o cortante à esquerda também. Deixa eu até olhar no F2. Quando vocês fizerem as contas e vocês olharem no F2, Caio José, deixa eu aceitar aqui, permitir. Quando vocês fizerem as contas no F2, vocês vão ver que isso daqui vai chegar em 0,2, tá? É um adendo que eu tinha esquecido, adendo não, né? Uma parte da questão que eu tinha esquecido de fazer. Tá, eu só queria apontar isso que eu tinha esquecido, agora de restante é dúvida de vocês, gente. O que vocês têm de dúvida? O que vocês têm? O que vocês travaram? Vocês não conseguiram começar? Vocês não conseguiram entender? Como estamos? Preciso entender como nós estamos. Quando eu pergunto isso, todos vocês ficam em silêncio e ficam preocupados. Não, cara, porque assim, até então eu tô fazendo os exercícios de todas as provas, eu tô conseguindo acompanhar legal, né? Vi que você ia ver monitoria, acho importante entrar justamente por isso. Mas até então não tenho nenhuma dúvida. Apesar de que eu ainda não estudei direito para gente ter. Então, talvez a dúvida surja. Uhum, As restantes, tô tranquilo. A gente fala aqui das coisas, as questões da prova, né? uhum. Pontos, até então não impactei em muito lugar, não. Realmente. Beleza, e do restante? Ninguém tem nenhuma dúvida? Cara, você pode dar um exemplo daquela sessão transformada pelo agente externo? Posso. Eu vou usar o exemplo que eu fiz quando eu estava estudando para a prova. Cálculo de mesa colaborante.
Eu posso pular ou não? Vocês querem que eu explique? Ela deu mesa hoje. Então, ontem e hoje, né? Uhum. Acho que você pode entrar um pouco nesse assunto para a gente É, relembrar até a aula, se você não puder. é, não é diferente do que a gente fazia lá em. Deixa eu aceitar mais uma pessoa que vai entrar aqui. Permitir. Vocês pararam de ver minha tela, gente? Parou, aqui parou de Agora, transmitir. estranho. Tá. É, o cálculo da mesa colaborante é a mesma coisa de concreto um. Só vai mudar uma coisa. O que a gente chamava de B2 lá em concreto um, que era a distância de face a face da, das vigas, na verdade vai ser essa face a face menos o valor da altura da mísula. Então, por exemplo, que seria isso daqui, a gente vai descontar essa altura da mísula aqui também. Nesse caso aqui, para essa meiuca, descontaria essa altura e essa altura aqui. Mas fora isso, é igual ao concreto um. Dito isso, você chega numa dada sessão de, de mesa colaborante, né? Você vai montar isso daqui baseado na altura do revestimento que ela der, né? Ela vai dar essa tabelinha, você consegue ver aqui. A altura da seção transversal. Essa viga aqui, ela tem muito mais do que 0,8, ela tem 1 e quanto? Deixa eu ver. Tem 1,10. Essa viga tem 1,10. Então acaba que isso daqui, você vai adotar essa linha. É daqui que vem esses valores de 10, 12,5 e 2. E essas cotas aqui também tem uma tabelinha lá na aula de grade térmico que tem as regrinhas, né? É 0,33 da altura da viga, só que existem os valores limites, né? Existem os valores limites e isso daqui é 0,10 mais o revestimento. Esses daqui são 0,33 cada um da altura da viga, só que se passar desses limites de 15 centímetros, 25 centímetros, a gente adota os limites. E aí você também monta a cara disso daqui, né? Aí a gente entra na seguinte questão, que é juntar as vigas, né? Ou não. Eu tinha feito as contas período passado, para esse exemplo aqui, juntando e não juntando. Vocês vão notar que o que vai influenciar aqui, você calcula uma dada inércia, né? Que é esse 1, você tem a inércia de 0,40 e você vai ter o y barra, que é a altura do centro geométrico, de 1,01. Vai ser isso que vai influenciar o seu gradiente, o valor do seu gradiente térmico. Mais uma pessoa pedindo para entrar. Permitir. Quando eu estou indo para aceitar uma pessoa, eu estou, por algum motivo, parando de compartilhar a tela. Vocês estão vendo minha tela de novo? Agora estamos vendo. Então, beleza. E os valores que a gente usa nessa conta, você acaba usando os comprimentos essas larguras, né, como C590, você acaba usando essa tabela. Vamos explicar depois como que usa isso. Para chegar nesse 1,91 e inércia é a inércia, né? Acaba que quando você tem duas vigas que vão dar a mesma mesa colaborante e você junta elas numa seção só, ou se você trabalha com as vigas isoladas, acaba dando o, a inércia e a proporção entre a inércia e esse valor aqui, né, dessa conta aqui toda, vai dar a mesma coisa. A relação entre eles. Então acaba que o valor do gradiente se mantém se você juntar ou não.
para quando você tem duas vigas com exatamente a mesma mesa colaborante. Isso é importante. Cedendo essa noção é importante. É, mas para a prova vocês vão juntar porque é a lógica que a professora quer que faça e tem um motivo para isso. Pensem que vocês vão ter mais uma viga aqui no meio. Ô, José, rapidinho. Pode falar. A Yasmin tirou essa dúvida hoje com ela e ela falou que em seção pi não junta o valor. Em seção pi não junta? Ela falou que a gente faz individual, já que Ah, mas é porque para vai dar sobre. no mesmo. É, vai dar no mesmo. No caso, dá no mesmo que não juntar. Não, porque aí a nossa mesa, em vez de a gente botar a mesa, tipo, botar dois, vezes dois, a gente vai fazer só para um lugar. Não, porque o que acontece? Quando você junta, você não junta só a mesa. Você junta a largura da viga também. E Aí vai dar no mesmo, então. quando você junta a largura da viga, as proporções se mantêm. No que as Hum, proporções se mantêm, tanto o valor da inércia vai crescer, mas o valor daquele somatório todo também cresce. E eles crescem ao mesmo tanto, o valor do gradiente dá o mesmo. entendi. Se Mas você. hoje ela falou que era para juntar só quando fosse celular. Então, Só por quando via for das celular. dúvidas, é melhor não juntar, senão ela pode dar errado, né? Ah, Ah, eu ia falar isso. Eu queria falar com o José se era isso mesmo, mas ela falou que era só na sessão celular que juntava e na outra a gente faz individual, já que quando a gente faz a distribuição de carga, a gente coloca só sobre uma, a gente não faz sobre duas, então não faz uhum. sentido que a gente fizesse com as duas somadas. Tá, tu segue sim. Mas as contas no final das contas vai acabar dando mesmo por conta da proporção. Vai dar diferente se forem mesas colaborantes diferentes. E aí tem uma lógica que vai dar diferente. Aí sobre essas contas aqui, o que vocês tiverem de B1 é o comprimento de. Primeiro vocês vão ter que dividir isso em faixas, né? Essas faixas vão ser divididas primeiro de acordo com a mudança das inclinações aqui. O que é isso? Do 10 para o 2,5, do 2,5 para o 0, do 0 para o 2. Então, quando você chegar aqui nesse ponto, você tem que mudar a faixa de campo de cálculo. Quando vocês tiverem mudanças como essas daqui, que você tem uma mudança dessa largura, né? Quando você analisa esse retângulo aqui de cima, é uma largura muito maior de quando você analisa esse trapézio. Vocês também vão ter uma diferença. Vocês vão ter que colocar uma mudança de faixa também quando vocês chegam no centroide. Porque quando você chega nesse centroide, o fato daqui zerar essa altura de y vai dar diferente se vocês passarem direto pelo centroide. Dá uma diferença de valor nesse somatório. Então vocês vão montar essa tabelinha. B1, largura aqui em cima da faixa. B2, largura na parte inferior da faixa. Quando vocês forem para T1 e T2, é o valor desse gráficozinho aqui de distribuição para altura acima da faixa e T2 para altura abaixo da faixa. Então vai ser ir fazendo semelhança de triângulo, quando precisar. Y1, distância ao centroide da parte superior da faixa. T2, distância da parte inferior da faixa. E aí entra um ponto importante. Essa distância será positiva se for para cima e será negativa se for para baixo. E isso importa porque vocês vão fazer um somatório disso no final, e esse somatório entra com sinal. Depois de você calcular a inércia, se tiver mísula é um pouco mais chato. Se cair mísula na prova, nesse caso, inclusive, perguntem para ela se pode ignorar a mísula, que você economiza tempo se você puder ignorar essa mísula. Senão você tem que fazer cálculo de inércia de triângulo, que é uma coisa que a gente não tem tanto no dedo, né, quanto as outras figuras.
Depois disso, você vai chegar no valor de gradiente. Depois de chegar no valor de gradiente, você só multiplica pela distância do centroide até em cima da viga e até embaixo da viga. É uma coisa relativamente simples, não é tão complexo. Mas é um processo que acaba demorando um pouquinho porque você toma bastante cuidado quando você vai fazer essa tabela. E quando você vai calcular a inércia, principalmente se tiver meso. Gente, o silêncio de vocês me assusta. Vocês conseguiram acompanhar? Sim, sim. Vou até aproveitar aqui. Vou fazer esse adendo logo. 2,95. Vou deixar anotado isso daqui. No final do período eu gero uma versão revisada. E, gente, vocês estão em silêncio, eu não vou puxar um coelho da cartola não, hein? Como é que vocês estão aí de dúvida? Vocês tentaram algum exercício, Ô, vocês não Josiel, conseguiram? Vocês querem que eu faça Josiel, alguma coisa? Pode falar. você falou que caso não, a gente vai ter que calcular o centroide da figura, e aí se tiver Isso. mísula, a gente deveria pedir para ela para tirar, né? Para Não, desconsiderar. se tiver mísula, você pergunta pra ela se pode desconsiderar a mísula ou não. Tirem essa dúvida com Tá ela, bom. entendeu? Você pode desconsiderar a mísula ou não. Porque acho que não sei se até agora vocês chegaram a calcular isso no curso. Esse trechinho aqui. O que que é isso? É a parte dos triângulos, né? Porque a gente está acostumado a Ah, calcular retângulo quando vai calcular inércia e centroide. aham. Trabalhar com triângulo é uma coisa um pouco mais chatinha. Que é bom ter debaixo do dedo, porque pode cair, também treina calcular inércia, mas perguntem para ela se vai precisar, se vai ter essa necessidade, ou se vai poder ignorar essa parte. Tá, eu não dei uma revisada ainda nessa parte, mas eu queria saber como que faz, porque olhando assim eu não lembro, não tô lembrando, como que faz para calcular essas alturas, tipo 0,15, 0,10. No caso, o 0,10, que é na mísula, É, no seria caso, exatamente no no meio da caso, mísula? não, vamos com calma. Primeiro, esse 0,15 ele vem daqui. Então, 0,15 foi coisa de antes. Esse 0,15 é aquilo que eu falei. A gente vai definir as faixas, primeiro, baseado nisso daqui, contém essas mudanças aqui de inclinação do gradiente detalhado. Quando a gente tem uma mudança de largura, então, por exemplo, quando eu faço essa faixa aqui de cima, a minha largura de baixo ela é a largura total. Quando eu vou fazer a faixa desse trapézio aqui, a minha largura de cima é menor. Então eu não posso calcular daqui, isso daqui tudo como se fosse uma faixa só. E quando estou no centroide também tem que colocar um limite de faixa no centroide, porque as coisas abaixo do centroide são negativas. Espera, isso, as coisas abaixo do centroide são negativas e acima do centroide são positivas, as coordenadas, os y, esses y aqui. Então, se você não colocar um limite de faixa aqui no centroide, quando você for calcular isso daqui, se você fizer como trapézio só, você vai chegar em valores diferentes quando você fizer esse somatório aqui. Ah, então é no caso porque o centroide, ele cai na mísula. Isso. Ah, tá bom.
O centroide ele cai na mísula. E os outros pontos é porque, primeiro, o 0,15 bateu aqui nessa mudança, então tem que ter. Tem que ter um aqui porque você vai calcular essa faixa aqui de cima, você vai calcular essa faixa aqui de baixo, você tem que separar, né? Você não Uhum, pode calcular isso aqui tudo como se fosse uma coisa só, porque se você calcula como se fosse uma coisa só, você vai estar calculando, na verdade, um trapézio assim, tá vendo? sim. Então, tem que ter Essa essa faixa de distinção. baixo, a gente define ela com base no quê? Que faixa? A faixa de baixo, que é o último triângulo lá. Isso Isso. aqui? Aham. Você está falando desse valor aqui ou desse? Desse valor de 25. Como que a gente estabelece que é aí? 10 mais a altura do pavimento. Ah, tá bom. A altura do pavimento no enunciado é 15. Deixa eu compartilhar a tela disso. 10 minutos. Tá. Deixa eu abrir o material de pontos aqui. Compartilho a tela com vocês dois também. Tem isso no slide. A parte de ações na superestrutura. Cadê? Cadê? Te sentir o coração se debatendo. Guilherme Valgueiro. Opa, permitir. Se eu achar isso aqui. Parte de temperatura. Achei. Opa. Vou compartilhar a tela com vocês que vocês ainda não estão vendo. Apresentar outra coisa. Edge. Acho que agora vocês estão vendo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Vamos ver. Show. É aquilo que eu falei. Você vai pegar 0,30 da altura, só que tem os limites. E essa viga que passa desses limites, que é 0,15, entre 0,10 e 0,25 para H2, né? Se adota algum intento desse limite, se passar. No caso, como deu maior que 0,25, eu adotei o limite superior de 0,25. E lá embaixo, o 0,10 mais o H do revestimento. O H do revestimento é o H do pavimento, né? O H da espessura do pavimento. Que ela dá, né, neste enunciado que a gente estava vendo agora, com 15 centímetros. Então, 10 centímetros mais 15 centímetros, 25 centímetros. Fez sentido? Fez sim, fez. Show. Ô, Josiel, o que de fórmula, tabela, o que que ela fornece pra gente na prova? Cara, a maioria. Assim, ela não vai dar momento de inércia para você. Ela não vai dar coisas nesse genérico, mas sim, coisas específicas de pontos, ela dá a maioria. Tipo essa tabelinha aí, vai ter na prova, a gente tem que gravar essas. Vai ter. Essa tabelinha aqui, na verdade, não, né? Ela vai dar essa tabelona. Cadê? Ela vai dar essa daqui. Que esse daqui é para vários Hs de revestimento, né? E para diferentes alturas de viga. Show. Se ela cobrar esse método. Se ela cobrar gradiente, melhor dizendo. Mais dúvidas? Tô me sentindo professores na época do período remoto. Para calcular o gradiente térmico pelo método 2, a gente tem que saber montar a tabela e. Só montar a tabela, no caso. Precisa Montar saber. aquela tabela e calcular a inércia. Daquela tabela você pega aquele somatório e você vai fazer a relação entre aquele somatório com a inércia e você chega no valor do gradiente.
Depois você só monta a distribuição desse gradiente baseado no y sup e no y inf, né? Mas a gente tem que saber não perceber. Tem que saber fazer aquela tabela. Uhum. Gente, se ninguém tem mais dúvida, eu vou parar a gravação. Vou acabar dando como encerrado. Peraí, que eu tô dando uma olhada aqui pra ver se tem alguma coisa. Deixa eu passar. Então temos alguma alma vivente, então. Não, eu tô aqui, calma, que eu tô olhando É, o material. Josiel, você viu o Clésio da turma? Não vi ela colocar nada sobre um Backtranks lá. Deixa eu ver aqui, Pedro. Um Backtranks costuma ficar em distribuição transversal. Ah, deve ter um Backtranks aqui sim, o Pedro. Deixa eu confirmar aqui. Aqui é um BR. Aqui é um BR. Tem um BR sim, o Pedro. Ô, Josiel, Pode falar. é, eu tava falando mais cedo com a Lara, na parte de distribuição transversal de cargas, Uhum. é, pede para calcular, não calcular, né? Não necessariamente calcular, mas a gente usa o centro elástico. Se a seção não for, qual é o nome? Não for, gente, espelhada, né? Eu esqueci o nome. O que você está chamando de centro elástico e centro? Eu não entendi sua pergunta direito, tá? Você está falando para seção pi isso? Aqueles casos de seção pi padrão? Isso. A seção sempre vai ser espelhada, como é o nome? Tipo, esqueci o nome. Não, é que assim, você pode ter o Simétrica. passeio, você pode ter o É, passeio simétrica. que ela vai ser assimétrica. Isso pode existir. Hum. Você quer ver como é que seria? É. Tá, eu tenho um exemplo disso aqui. Deixa eu trocar o compartilhamento de tela para outra coisa. Quando você pode falar, só? Você comentar alguma coisa, né? Não, só simétrica mesmo. Era Ah, essa palavra fugiu da minha cabeça. é. Brinhaça. Que você fala centro elástico, eu já pensei em ponte de dois diferentes. Será que ela não tá confundindo, não? Não. Pelo Deixa eu menos ver eu peguei aqui. isso no material dela. Centro elástico. A gente continua pegando um eixo, tá? De referência. Até se tiver torção. A gente continua pegando um eixo. Deixa eu pegar um caso aqui. Aqui tem passeio? Deixa eu ver se isso daqui tem passeio. Com esse daqui tem passeio, tá vendo? Uhum. Vai mudar que quando você for distribuir a carga, você vai distribuir a carga assim, né? Passeio não é uma carga de 5 φ kilonewtons por metro quadrado, igual é para o TP 450, e nem 4 φ kilonewtons por metro quadrado como é para o TB 240. Vai ser uma carga de 3 kilonewtons por metro quadrado, que é uma carga de. A carga de multidão com passeio é diferente porque não são carros com passarilho. São seres humanos, então é uma carga menor. Mas só vai mudar isso, como você vai pôr a carga ali. Uhum. É a única Tá. diferença. Então tá bom. Se você tiver. Você tem que tomar cuidado é que se você tiver um caso de liga celular, quando você for fazer torção, não vai ser igual um lado com o outro. Então você tem que ver qual dos dois que dá maior torção, né? Hum. Aí que entra o videozinho. Porque você tá vendo aqui, ó. Uhum.
Só que você tem que fazer isso para um lado e para o outro lado e ver qual que vai dar maior. Pelo menos Ah, pra intenção. É, mas aqui pela cara já dá pra ver, né? Um lado com 5 Fi. Na verdade, o pessoal faz os dois lados, né? Porque um lado com 5 Fi kilonewton aplicado no todo vai ser muito mais do que um lado com 5 Fi kilonewton e 3. Mesmo considerando que eu passasse essas cargas de 60 para cá, dá pra visualizar isso, né? uhum, É bem intuitivo. Então não precisa calcular os dois necessariamente. Mas só vai mudar isso. Só vai mudar isso. tá. Que o lado que você vai pegar para torção específico vai ser importante. Porque se você pegasse o outro lado, você estaria pegando uma carga menor do que realmente é o maior posicionamento Uhum. da carga para o trem tipo de torção. Não, mas É, o tipo maior assim, lado. Desculpa. pode falar. É que hoje ela deu torção, né? Só que ela não se aprofundou muito. Foi uma coisa bem rápida. Eu não sei nem o que esperar do que vai cair. Tipo, foi muito É. simples o que ela passou, sabe? Mas isso daqui, assim, se ela passou o exemplo do slide, o que eu faço aqui é exatamente a mesma coisa do exemplo do slide, só que para outro caso, entendeu? Então, ontem ela falou o exemplo do slide. Mas eu Ah, entendi que a maior torção seria do outro lado, não? É desse lado aí? Não, porque veja bem, O ca- olhe para os dois lados. Vamos pensar como se isso daqui fosse duas caras. Vou cortar isso daqui bem no meio. Pá. Uhum, Pensa que são dois carregamentos diferentes, tá? Quando você uhum, olhar para a direita, pensa que a esquerda não existe. Quando você olhar para a esquerda, pensa que a direita não existe. Então vamos adicionar uhum, mais duas carguinhas aqui, que também seriam esses 60 Fi kilonewtons, tá bom? Também é 60 Fi uhum. aqui. Também é 60 Fi aqui. Eita, prula. Quando você for calcular o momento gerado pelas cargas olhando pela direita e olhando pela esquerda, o pela direita vai dar maior. Por quê? Porque a carga distribuída tem valor maior no todo. Porque quando você olha para cá, que só tem 3 Ah, não, kg por agora eu metro entendi. É quadrado, porque um lado aí tem. e isso para Aham, cá tem não, 5. entendi. E quando você pegar a distância das cargas de 60 φ, também vai dar uma distância maior até o eixo quando você olha para a direita do que quando você olha para a esquerda, porque aqui vai estar bem mais perto por conta disso daqui, né? Então aí você vai ter um momento de torção maior. Não, faz sentido. É porque o exemplo dela tá invertido, né? E como Aham. um lado da torção é negativo, eu entendi que Ah, seria o não outro. é tipo assim, jogar sempre para a direita, jogar sempre para a esquerda. Você tem que analisar onde é que está o passeio. Se for Aham. simétrico, nem pensa, joga qualquer lado e calcula. Como aqui não é simétrico, para, calma, olha qual lado vai dar o maior e aí se calcula. Mas esses exemplos que eu fiz aqui, depois vocês podem olhar o PDF lá, vocês vão ver, é o repeteco do que foi feito em sala de aula. Isso daqui não tem passos a mais não. Tá. Mas é só olhar visualmente, né? Não é tipo calcular de cada lado. É visual porque o outro lado tem o passeio e vai ser uma carga menor, Sim, sim, né? você vai calcular maior. Tem tipo que a gente calcula o maior. É igual Aham. quando a gente faz isso daqui, o trem tipo comum, né? Aqui não tem essa análise porque é celular, então né? Só calcula tudo dividida pela quantidade de vigas. Mas quando a gente tem a. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Ah, deixa eu achar aqui. Não. Entrei em temperatura, né? Temperatura que eu quero na aula. Cadê? Onde é que tem exemplo disso? Eu fiz isso. Eu não estou maluco. É... Não, esse daqui é carga de sobrecarga. Tá pra antes? Aqui. Você faz a distribuição da posição do maior caso, né? Maior caso, não, desculpa, no caso de maior valor.
vai ser igual pro outro lado, entendeu? Pro outro lado não, vai ser igual pra casa da torção lá. Você vai olhar o lado que vai dar o maior só. Porque senão, se isso daqui, por Entendi, exemplo, você teria que calcular para inúmeros casos. entendi. Você vai pegar o que der É, maior. então, esse negócio do carregamento é fixo que da carga para o outro é 0,5 e de uma para outra é 2, não é? A distância entre as cargas pontuais e o. Ah, sim, sim, porque isso é o veículo tipo. Isso é o veículo tipo. Ah, Você só vai usar isso diferente no projeto se você tiver um projeto específico que, sei lá, o cara vai construir uma ponte particular e ele diz especificamente. Aqui vai passar esse tipo de veículo somente. Então, pode ser um veículo mais robusto do que o trem tipo, normatizado ou menos robusto. Mais robusto é um pouco difícil, porque isso daqui é um tanque de guerra, né? Isso não é uma piada, tá, gente? O hum. TB-450 é um tanque de guerra. Mayra deve ter comentado isso com vocês. Eu não lembro da forma. O TP-450 é um trem tipo de um tanque de guerra. Não é um carro, é um tanque de guerra. Só não lembro de qual país que é. Que isso dá uma variação. O Luigi Acho que ela Pontes falou que é 2. Alemanha. É, o Luigi Pontes 2 até tinha comentado isso na aula de Pontes 2 também. Que tem umas diferenças dos pesos dos tanques de país para país. Eu esqueci de qual tanque é específico. Mas é um tanque de guerra. Então, assim, gente, mais nada? Ah, já que ninguém vai falar nada, só vou citar uma coisa que ninguém tirou dúvida até agora. É, façam algumas questõezinhas com essas daqui, tá, gente? Descarga e sobrecarga. Ninguém tirou dúvida disso. Talvez seja porque é tão fácil que vocês não tiveram dúvida. Mas talvez seja tão fácil que vocês não fizeram nenhum exercício. Peguem alguns para fazer e vejam as diferenças que é, dependendo de como ela pede no enunciado. O caso que você soma O que tudo e é isso tirar. de sobrecarga? Eu não tô lembrando, não. Tá. Então, é, peso próprio vai ser o peso próprio da estrutura. Sobrecarga vai ser o guarda-reio, o pavimento, o guarda-corpo, Tá, tá. esse pavimento. Aí você calcula Ela os pesos cobra disso. para calcular? O período passado ela cobrou. Tá. O período passado ela cobrou. Mas era só, E só para calcular isso ou tem que depois distribuir na. Ou botar sobre a. período passado era hiperestático, então a gente não calculava. Realmente, não calculava no sentido assim de resolver depois, quando a gente distribuía longitudinalmente. Mas é só chegar nos valores em kN por metro. Por que não calculava quando era hiper? Não entendi. Porque quando eu distribuo longitudinalmente numa coisa hiperestática, eu calculava a sobrecarga. Eu chegava no Ah, valor. tá. Você não Mas distribuía. depois que eu chegava aqui, apontava, Ah, eu fazia um esposo de uma linha de influência, sei lá, isso daqui. Opa. Vamos supor que eu fizesse o esposo dessa linha de influência aqui. Eu ia distribuir o trem tipo aqui, né? Eu só ia apontar, ó, distribuir o trem tipo aqui. A carga permanente vai estar aqui aplicada no todo. hum, Se eu fosse distribuir o trem tipo para pegar o máximo, ia ser isso daqui. Carga e sobrecarga vai estar no todo de qualquer jeito. Só que quando eu pegasse essa. Eu não resolvia, né? ah, entendi. Na verdade, até daria para resolver, só que ela não cobrou porque se a gente fosse resolver uma coisa pristática naquele tempo, não ia dar tempo. Porque como as cargas e a sobrecarga tá no todo, né? Não faria muito sentido. Isso também, por exemplo, calcular carga da mísula, calcular quando tiver aquelas cargas pontuais referentes à mísula. Ela passou o meu trabalho para vocês, né? É bom pegar aquelas cargas e sobrecargas de lá e dar uma estudada e ver como calcula na mão, porque ela pode cobrar aquilo ali. Ela pode cobrar tanto dar uma seção transversal assim, pedir, seja para você tirar o todo, tirar a média para cada viga, seja para você fazer aquele outro tipo de questão que você olha só para a faixa de referência daquela viga. Vou dar um exemplo para aqui. Quando a Só gente vai uma dúvida, calcular, rapidão, pode falar. Josiel, só porque senão eu vou esquecer.
ela costuma pedir. Ai, gente, esqueci, tá vendo? Esqueci, eu falei que eu esqueci, depois eu vou lembrar. Relaxa. Tá? Tem questão. Aquela lá ela pedia para tirar a média. Essa daqui ela não pede a média. Então você tem que pegar a metade aqui, por exemplo, desse G, e você olhar para isso daqui quando você vai calcular para a viga do meio, olhar para isso daqui quando você vai calcular essa viga do lado, e olhar para isso daqui quando você vai calcular para essa viga aqui. É bom pegar esses exercícios e fazer, porque são coisas simples e tem chance de isso cair. O período passado caiu. Lembrei. Ela costuma, tipo, dizer onde que a gente tem que calcular a seção, ou ela só pede assim, a mais desfavorável. No exemplo passado, só usou o PMC. Aquele exemplo de sessão celular que eu estava mostrando antes, Michel? Não. Não. Então eu não entendi a sua pergunta, Michel. Que o que eu fiz, que eu estava mostrando era isso daqui. Eu fiz PTC também. Então, esse mesmo. Esse daqui tem. Eu calculei PTC, calculei PTC e PMC. Daqui, ó. PMC e PTC. Torção e flexão para os dois casos. Você calcula, tem tipo de torção e flexão para os dois casos, tanto para PTC quanto para PMC. Tá falando da questão do cálculo de sobrecarga e, e peso próprio. Dê uma olhada nesses exercícios, pega eles para fazer também. Pega os cálculos que eram para ser feitos no trabalho, como você tem trabalho, dá uma olhada lá como é que calcula os pesos próprios lá por causa de uma ponte também, que pode cair para ela cobrar peso próprio, sei lá, ela não necessariamente pedir da ponte toda, mas ela pode pedir essa mísula aqui, como é que ela vai entrar? Foi coisa que ela pode cobrar. Questões de aba, peso próprio de aba também, é bom pegar e fazer. Nessa questão aí que você tá mostrando, como é que você dividiu essas três vigas? Tipo, por que ali tá 1,575? Por que você dividiu ali? Então, foi aquilo que eu falei, eu pego bem no meio de G. Ah, eu não ouvi essa parte. Desculpa. Eu pego Ah, bem no meio de beleza. G. E aí eu divido. Mas aí vocês têm que tomar cuidado com o enunciado. Aquela lá que eu tinha mostrado que eram 6 vigas, por exemplo, ela pedia para tirar média. Aquela não pediu, então eu sou obrigado a fazer isso daqui. Então vocês têm que Por tomar um que que certo cuidado com divide por isso. 3 longarinas? Depois, quando você acha a sobrecarga permanente total. Não, é porque o outro exercício eram 6. Não, mas aí divide por 3, né? Por que divide por 3? Não, pera aí. Eu não divido por 3, não. Porque são Longarinas? 3. Porque são 3 longarinas. São três longarinas. É o enunciado. Esse daqui é o enunciado. Esse daqui eu não desenhei, não. Ah, tá. Ela me dá um enunciado com 3. Né? Entendi. Depois desse exercício aí, que Pode falar. você. Está no seu. Acho que tá. Depois disso aí, no próximo, que é o 3 dessa página. Página 18. Que você faz a linha de influência. Eu não consegui fazer essa linha de influência. Que linha de influência? Isso aqui não é linha de influência, não. Opa. Não. No outro exercício, sem ser esse aí. Pera, qual página? Fala a página que a gente faz. Esse aí. 19? Aham. Qual a linha de influência? Essa daí. Cortante? Aham. Tá, cortante, ela pede em S2, vai ser aqui. S2 é exatamente, esquerda vai dar 20% do vão, direita Ah, vai dar tá. 80%, por natureza, né? Aham. Ela explicou isso aí. Isso até é mais rápido para calcular o cortante do que eu ficar fazendo as proporções. Mas se você quiser fazer as proporções, você vai ver.
2,6 sobre 13, 10,4 sobre 13, você vai chegar no 0,2, no 0,8. O Entendi. restante é seguir reto, gerando no apoio, Uhum, e quando chega na rótula, ponto de flexão para zerar no outro apoio. entendi. É porque quando eu fiz eu errei. Mas É. entendi Mas é agora. o processo mesmo. Linha de influência é tentar errar e principalmente pegar casos diferentes, né? Uma coisa que eu falei no começo da monitoria, vocês não estavam aí, teve uma monitoria que eu fiz um exercício de linha de influência que eu acabei esquecendo de fazer à direita do apoio, né? Eu tinha mostrado para vocês só esse caso aqui de cortante, para uma seção aqui, né? Só que como essa seção no apoio, o correto é você fazer a esquerda e a direita do apoio, né? Uhum. Quando vocês construírem a esquerda do apoio, fica com essa cara aqui, a linha de influência de cortante. É um adendo que eu fiz no começo, mas como vocês não estavam aí, vou fazer aqui também, que faça esse adendo geral. Mas você gravou? Gravei. Ah, então tá. Porque eu Gravei. assisto. Já foi o começo da gravação. Ademais, o que temos, gente? Por mim, agora eu não vou ter outra dúvida, não. Paz. Desenho, vocês tinham tanta dúvida. É porque eu pelo menos ainda não consegui fazer os exercícios assim, entendeu? Não É, sobrou tempo. mas agora vocês vão ter que correr esse final de semana, porque a prova é terça, não é quarta. É terça. É terça. Mas é porque também ela demorou muito para passar a parte de cálculo pra gente. Uhum, Então, meio que a gente também tá tendo que correr agora no final, meio que não só culpa nossa, entendeu? uhum. Mas aí eu lembro daquele professor de cálculo da. Não sei se é da PUC. Não existir a lista não é desculpa para não fazer a lista. Tô Com brincando, tá, gente? certeza. Mas. Nunca ter É... visto o assunto não é desculpa pra não fazer exercício sobre o assunto. é... Porque agora vocês vão correr um pouquinho atrás dos prejuízos. É, fazer o quê? E, Josiel, não sei se você ouviu essa minha pergunta. É sobre, tipo assim, ela indica qual seção que a gente tem que calcular. Tipo, calcule na S2 no vão do meio. Ela é dica, dica. Então tá bom. Vou dar um exemplo para você. Período passado, caiu uma passarela, né? Era uma passarela com 3 apoios. Então era uma passarela hiperestática. E a gente tinha que calcular, indicar para diversas sessões que ela pedia, diversos esforços diferentes para cada sessão. Então, às vezes ela pedia, sei lá, S15 momento, S20 cortante. Aí pela configuração, a S20 batia em cima de um apoio, né? Sendo entre os apoios, então calhava que tinha que fazer a esquerda e a direita do apoio. Aí você pegava, tinha reação no primeiro apoio. Então vai girar muito em torno disso, se cair, né? Mas isso é uma coisa que praticamente tem certeza de cair, tá, gente? Linha de influência e posicionamento de trend é uma das poucas coisas que é praticamente 100% de certeza. O resto pode ser um misto, né? Sei lá, ela pode comprar um Berg, um três tipos de torção e gradiente. Ou ela pode, em vez de comprar Roberg, comprar Courbon. O resto vocês vão estudar e vão ter que estudar tudo e algumas coisas não vão cair. Mas é bom não, tem que estudar tudo porque vocês não sabem exatamente o que vão cair. Mas essa parte aqui de linha de influência é basicamente certeza que isso cai. Cálculo de coeficiente de impacto também. A parte teórica também, tem alguma parte que ela costuma puxar mais? Então, o que acontece? É bom vocês saberem disso também. O período que eu fiz não caiu nenhuma teórica. O período anterior ao que eu Hum, fiz, 5 pontos da prova foram teóricas. Então, é uma surpresa. não. 5 pontos? 5 pontos. E você sabe quais eram as questões? Você lembra?
Não porque eu não Ele fiz, não foi o fez, período né? anterior ao meu. Mas pelo que eu conversava com o pessoal, tem uma série de questões teóricas nesse meu PDF, né? Eram coisas dali, né? Só que também são muitas questões teóricas ali, então é meio que estudar o máximo que der. E estudar Entendi. meio ao limbo, né? Porque pode ser aquilo que eu falei, pode ser que caia, pode ser que não caia. Pode ser que você abra a prova e 7 pontos sejam teóricos? Pode ser. Pode ser que não tenha nenhuma questão teórica? Pode ser. Bom, contando que ela deu a parte de conta muito rápida, talvez ela cobre teórica. Existe essa possibilidade. Mas. Eu cheguei até a perguntar pra ela, porque ela deu 2 testes mais teoria, né? Uhum. Aí eu perguntei pra ela se Mas as outras coisas iam cair. Mas Tipo assim, assim, a os parte. testes de vocês, pelo que vocês me contaram, foram coisas relativamente simples. Dado que foram Sim. coisas relativamente simples, existe muita margem ainda do que de teoria, né? Pra ser coberta com questão, digamos assim. Então, assim, eu acho que isso não significa, não é por causa disso que não vai cair, entendeu? Uhum. Porque os testes que vocês E vão ela fazer falou Não, são. que. então, ela falou que ia cair mesmo. Ela falou, tipo assim, não, vai cair tudo. É, Aí eu. Não, se ela falou que vai cair em tudo, então ela vai cobrar, né? Não. Ah, não sei, né? é. Ô, Gisele, depois disso daí que você faz a linha de cortante, quando você faz a linha de momento. Não, a linha normal de influência. Aqui, momento flutor? Você fez ali uma relação de 13 para. Acho que você achou esse 2,08 por causa. Ali em cima. Tem ali, ó. Você fez essa relação. Isso. Ah, Isso daqui é uma regra explica de pra mim. três. Isso daqui é uma regra de três. Não, sim, eu sei, mas eu não entendi a relação. Você vai sempre fazer uma relação do todo Aham. com algum desses dois valores, tanto faz qual desses dois valores for, E aí você acha do outro valor. e do outro valor para x. E aí você vai chegar nesse valor. Vamos fazer o contrário. Vamos fazer o contrário. Como se eu tivesse feito 13 está para de 10,4, assim como 2,5 Tá pra X. está para x. Você vai ver que você vai chegar no mesmo valor. Porque você Ah, vai ok. fazer 2,5, 2,5 não, tipo 2,6 vezes 10,4, É da igual era na mesma regra coisa, de né? 3 aqui, e vai dar o mesmo valor. Mas é sempre E como que você essa regra de três. achou o 0,65 a mesma coisa? Pra achar? Então, o que vai acontecer? Você zera no apoio, correto? Aham. No que você zera no apoio, você consegue saber esse ângulo. É o mesmo ângulo daqui. Então é uma questão geométrica. Ah, ok. Faz Você vai uma pegar relação. esse. Você pode fazer semelhança de triângulo, Uhum. né? Baseado nesse 10,4 e nesse 3,25. Aham. Ou pegar a taxa de variação dessa reta. Vai depender mais do que você gosta, né? Geometria ou cálculo. Entendi, entendi. É isso. Eu acho. Sexta-feira tem monitoria de novo, né? Tem. Eu espero ouvir mais dúvidas. Beleza, eu vou estudar Eu pra também trazer. espero conseguir fazer várias questões para conseguir tirar as dúvidas. Então nossa ânsia está alinhada, digamos assim. Eu vou parar Sim. de gravar agora, então, tá, Tá, Gabriel? É, para mim não tem mais nada. beleza. Também pra mim já. Tá.